graça e paz. Hoje começa a primeira edição do programa Vlog Direto. Esse programa ele tem por objetivo discutir a palavra de Deus de uma forma bem direta, mas também de um jeito bem informal, para que as pessoas tenham conhecimento da palavra de Deus a respeito de diversos assuntos que nós estaremos discutindo aqui durante o decorrer dos programas. E meu nome é Fábio, eu sou bibliotecário, mas eu também sou guitarrista de Ministério de Louvor. E hoje eu quero começar esse programa com um assunto bem polêmico dentro das igrejas, dentro dos ministérios, e que tem sido bastante discutido nas redes sociais. E eu gostaria de saber qual que é a sua opinião. E aí você pode usar os comentários desse vídeo, colocando seu comentário ali postando seus comentários, e também a sua ajuda no compartilhamento dessas informações. Você compartilhando para os seus amigos, a fim de a gente estar aumentando ainda mais o alcance da discussão desses temas. Então vamos ao tema de hoje. Eu vivi um grande boom da música gospel, denominada gospel no Brasil, e eu presenciei isso na década de 90, finalzinho da década de 90, meados da década de 90, final de 90, e um grande crescimento com várias bandas, vários grupos, vários cantores, e de lá para cá a gente tem notado um crescimento constante desse tipo de música, né? E que tem gerado um grande comércio também, um grande mercado. Então a gente vê hoje grupos ganhando muito dinheiro, produtoras ganhando muito dinheiro também. Então virou um mercado, como é que eu posso dizer, promissor, né? E a gente vê até emissoras de TV entrando nesse mercado, a gente vê gravadoras que antes eram seculares também entrando nesse mercado. E a gente começa a ver um grande volume de dinheiro entrando para esses grupos e sendo exigido por alguns grupos. E aí a gente vem então questionar algumas coisas a respeito disso. Hoje nós sabemos que tem grupos e bandas aí que cobram cachês em torno de 25 mil, 30 mil. Eu já cheguei a observar 80 mil no contrato, para contrato de algum show, contratação de algum show numa cidade. E aí recentemente estava conversando com alguns amigos meus, também que atuam no ministério, e discutindo sobre o papel do músico, o papel do levita, o papel do ministro de louvor. E a gente percebe que, eu não sei se você vai concordar comigo ou não, mas está havendo uma secularização da música gospel. Então tem o lado bom da música gospel estar sendo divulgada no meio secular, porque na verdade a palavra de Deus tem um alcance maior, a gente consegue alcançar pessoas que antes a gente não alcançaria, porque os meios de comunicação se multiplicam quando você passa a veicular por esses meios. Mas, por outro lado, as exigências para você contratar um show começam a crescer demais. Então, são exigências que vão desde camarim, que vão desde, como eu falei, cachês astronômicos. E a gente vê que algumas igrejas batalham arduamente para conseguir trazer um show para sua cidade, para trazer uma ministração para sua cidade. Na verdade, eu não gosto muito do termo show, né? Mas tem se usado, né? E isso desde lá da década de 90, década de 80, já começou já a usar isso aí e se fundiu. E tem sido utilizado até hoje, né? E a pergunta é, eu como um guitarrista que sou, por exemplo, ou você como um cantor que você como um baterista que você até que ponto é abuso eu receber um cachê e até que ponto não é? Então essa é a questão que nos afronta no dia de hoje.
e que a gente está utilizando aqui no na nossa primeira edição do vlog. E a pergunta e o tema do programa é chamado para ser artista. E tem uma interrogaçãozinha, não sei se vocês perceberam, mas assim, será que eu fui chamado para ser artista? Vamos ver então o que a Bíblia diz sobre isso, mas isso na verdade é uma opinião particular minha, você pode discordar, você tem a total liberdade de discordar ou concordar. Eu vou estar colocando aqui um parecer que eu acho, e em cima disso você pode estar fazendo a sua opinião, colocando a sua opinião nos comentários, ok? Então vamos para o nosso primeiro versículo de hoje. Esses dois versículos então falam muito comigo, né? Eu vou até repetir, vou ler com vocês aqui o versículo 7, indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. E o versículo 8 fala assim, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Isso me incomoda muito, porque ultimamente você tem sido cobrado para tudo. Então alguém vai pregar em algum lugar, ele cobra um cachê para isso, e naquele lugar ele vai estar expulsando demônios, ele vai estar curando enfermos, ele vai estar ministrando a palavra de Deus, e da mesma forma os grupos de louvor estarão ali exaltando o nome do Senhor, louvando a Deus, mas o que me incomoda é quando começa a se cobrar cachês altos para se louvar o nome do Senhor. Quanto, na verdade, e para falar da palavra do Senhor, né? A gente começa a ver aqui em Mateus, essa palavra é muito forte. Então, quando você recebe algo de graça, você tem que passar da mesma forma de graça para aquela outra pessoa. Eu não estou dizendo aqui que não se deva abençoar como oferta, é diferente, né? Porque na verdade as pessoas precisam sobreviver também, elas precisam de alimento, elas precisam pagar suas contas, elas precisam pagar seu aluguel. O que eu me refiro é a forma exagerada que tem acontecido de grupos e pastores cobrando valores exorbitantes no ensino da palavra de Deus. Só que também não estou generalizando, existem pessoas que também dão sangue, tiram do próprio bolso e muitas vezes sem ter o que pôr em casa e saem para pregar e saem para louvar sem cobrar um tostão, né? Mas o que fica para mim, a pergunta é: eu fui chamado para ser artista ou o meu chamado é para ser um adorador? E se eu sou adorador, por que eu tenho que cobrar das outras pessoas para que eu possa adorar a Deus? E aí onde entra a questão que eu falei, eu não concordo muito com a questão do show, porque na verdade acaba sendo só um show mesmo, né? Um momento ali de eu estar mostrando o meu trabalho, de eu estar mostrando o que eu sei tocar, o que eu aprendi. E eu acho muito complicado quando a partir daí eu começo a cobrar cachês exorbitantes para adorar o nome do Senhor Jesus. E é interessante que a Bíblia fala que o que o Senhor procura, na verdade, são adoradores. Eu creio que Deus não precisa de excelentes músicos, de excelentes cantores, de pessoas que arrebentem por aí, porque o que Ele quer é pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Porque Ele tem no céu um perfeito louvor. Lá Ele tem anjos que louvam Ele perfeitamente, que tocam instrumentos de uma forma sobrenatural e que cantam de uma forma sobrenatural. Então me pergunto, eu tenho um dom. De que forma que eu tenho que usar esse dom? De uma forma que me beneficie ou de uma forma que beneficie a Deus? E a gente vê muito hoje as pessoas indo a eventos, indo a igrejas para receber e não para dar. E na verdade, quando o objetivo é a gente ir para dar o nosso melhor para Deus, né? E como adorador, eu vou para dar a minha adoração para Deus. E aí eu vejo pessoas que às vezes não têm condições de pagar R$ 30 para entrar no show.
e dá a impressão que essa pessoa não tem direito de adorar a Deus junto com aqueles irmãos, porque justamente ela não tem condições de pagar R$ 30 para estar junto com aquelas pessoas para adorar a Deus. Mas eu sei que essa é uma questão polêmica. E eu gostaria de fechar essa primeira edição do Vlog Direto com um versículo que fala a respeito disso. E deixar uma frase para você. Você que é músico, você que é um adorador, você que é um levita, um ministro na casa do Senhor. Não busque a fama, meu amado, porque a fama é passageira. A fama, ela serve para massagear o ego da gente. Não busque a fama. Busque ser um adorador, porque é esses que o Pai procura. Amém? Até a próxima. Um grande abraço e fique com esse versículo.